Este é um drama de ficção. Qualquer semelhança com a realidade, entretanto, não é mera coincidência. As falas racistas, homofóbicas, misóginas, aporofóbicas e pró-armas contidas nessa história são transcrições quase literais de falas proferidas por personagens da vida pública brasileira e mundial. Seja muito bem-vindo ao Soares 11:30, esse antro de história e literatura. E hoje eu vim aqui trazer para você uma indicação maravilhosa desse livro aqui, O Cidadão de Bem, do Maurício Gomide. O Maurício Gomide é um dos meus autores contemporâneos favoritos e esse livro dele é lançamento do final de 2020, um livro maravilhoso e conta uma história que reflete muito bem a sociedade brasileira desses últimos 5 anos, essa situação que a gente vem vivendo nesses últimos tempos. O livro vai trazer a história do Rafael, que é um jornalista que está tentando escrever um livro ali num bloqueio criativo e tal, e também a vida do Dr. Roberto. A história vai se construindo em cima da família dessas duas pessoas, que até então não se conhecem e vão se interrelacionando durante a história, até chegar ao final, em que a gente vai ter um tiro, que na verdade a gente descobre logo no início, né? O livro ele é um drama familiar, que vai traduzir muito bem a sociedade brasileira, mas ele tem uma relação com o crime. E a gente vai ter essas páginas pretas, que são relatórios de inquérito, né? Parte do relatório de inquérito que vai sendo organizado no decorrer do livro. E a gente vai tentando entender, a partir desses fragmentos, o que aconteceu, quem deu esse tiro e quem recebeu esse tiro. Durante o texto a gente vai tendo uma tensão crescente, né, entre os personagens, entre familiares, amigos de escola, colegas de trabalho, e essas relações vão se intensificando até chegar ao final, onde a gente descobre a origem desse tiro e o que ele causou. Eu já tive a oportunidade de ler alguns outros livros do Gomide e ele traz sempre um drama muito bem colocado, muito bem organizado. Para mim, as histórias dele são as mais bem amarradas que eu já li. Dos autores contemporâneos é um dos meus favoritos e esse livro é com certeza o meu favorito dele até então, porque ele consegue traduzir muito bem a sociedade brasileira atual sem fazer nenhum julgamento prévio, nenhum juízo de valor, mas mostrando as duas partes e como a gente está se construindo. O Maurício Gomide também traz nesse livro uma relação muito importante com a nossa democracia. A partir dessas relações que a gente tem entre as duas famílias, que na verdade não se conhecem e vão ali no decorrer do livro tendo algumas interações, elas não são exatamente antagonistas, mas elas vão se interrelacionando no decorrer do livro, a gente vai entendendo as diferenças entre cada uma delas, as diferenças de fundamentos, e isso traz pra gente a relação que a gente tem hoje em dia com as pessoas que pensam diferente da gente. A gente está tendo um discurso de violência extremo nesses últimos tempos e uma radicalização entre os pensamentos, a gente não está aceitando mais quem pensa diferente da gente, e essa visão de olhar com desprezo para quem pensa diferente está sendo cada vez mais banalizada. A gente está achando cada vez mais normal discursos de ódio contra os nossos próprios irmãos. E a gente acaba entrando em discussões superficiais, enquanto coisas realmente importantes estão passando por baixo da ponte e indo embora. O Gomide traduz isso no livro muito bem, porque a gente fica pensando na história o tempo inteiro, nessa relação do tiro, nas relações que ele está contando. Mas quando a gente percebe o final, quem deu esse tiro, quem recebeu esse tiro, a gente para pensar que a gente não estava observando a parte principal, a parte realmente importante que não estava sendo colocada em evidência quando a gente pensava nesse crime, nesse tiro, né? Nesse inquérito. E trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa sociedade, ele consegue traduzir isso de forma muito clara. A gente consegue perceber isso, como a gente está deixando coisas realmente importantes passarem despercebidas enquanto a gente está discutindo superficialidades, como a gente está deixando discursos rasos nos guiarem e nos apoiando em bases muito frágeis que podem comprometer a nós mesmos e a nossa própria democracia. O Gomide traduz isso para a gente de uma forma muito maravilhosa, porque ele tem uma escrita muito leve, apesar da tensão que o livro traz para a gente, a escrita dele é muito leve, muito concisa, então você não tem uma dificuldade de entender a história, de acompanhá-la, né? Eu li o livro muito rapidamente, em cerca de 1 dia e meio. Por mais que seja um livro de umas 260 páginas, eu li ele relativamente rápido. O Gomide consegue trazer a leveza do texto, ainda com esse momento de tensão que a gente vive dentro dessa narrativa. O interessante nesse livro é que ele consegue trazer pra gente essa emoção um pouco do romance policial, de descobrir o que está acontecendo, né?
aonde isso vai dar, isso vai sendo povoado, né, a partir desses fragmentos do inquérito que estão, né, no decorrer do livro. O livro ele não tem exatamente capítulos, ele é dividido a partir da visão dos personagens. Ele é sempre terceira pessoa, mas ele vai sendo organizado de acordo com o pensamento, a visão do narrador em cima de cada pessoa. Então a gente tem as fases que são do Roberto, depois passando um tempo, a gente tem a Marcela, o Matheus, e assim vai no livro, né? Sem capítulos, mas sempre indicando qual personagem que o narrador tá acompanhando naquele momento. E a partir desses fragmentos, né, a gente vai percebendo a narrativa. Então a gente tem uma visão única, a gente tem uma visão basicamente de quase todos os personagens ali. Ele vai acompanhando os personagens no decorrer dessa história. É uma história muito bacana. Acho que todo brasileiro deveria ler essa história para entender o momento que a gente está passando, né? E como a gente pode pensar num futuro diferente para a gente. Não se deixar levar pela situação e tentar sim controlá-la e até revertê-la em alguns casos. O título é outro ponto-chave desse livro, porque ele traduz para a gente essa relação que tem no livro, né? Quem é o verdadeiro cidadão de bem? Será que a gente tem verdadeiro cidadão de bem? Será que é só o Dr. Roberto? Ou só os vizinhos dele? Ou a empregada dele também é cidadão de bem ou não? Isso é um questionamento que a gente tem no decorrer do livro, a gente tem na sociedade também. Essa questão das pessoas se auto-intitularem cidadãos de bem, como se o nosso próximo não fosse um cidadão de bem também. E essa relação vai sendo construída também, essa dúvida, esse questionamento vai ficando na cabeça da gente a partir do decorrer da narrativa. É um livro muito interessante, recomendo muito. Ele está disponível na Amazon, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você comprar por esse link, você vai estar ajudando a gente aqui no canal. E é isso, uma indicação muito boa que eu recomendo muito. Ele também vem com marca-texto muito bonito, uma leitura maravilhosa. Te convido também a conhecer outros livros do Maurício Gomide, que é um autor muito bacana. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir, comentar aqui se você já leu ou ficou interessado, né? Algumas das suas opiniões também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inimigos, familiares. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui.